nós buscamos uma biografia no intuito de mostrar o que significa o fato de haver uma fé no futuro na mudança do nosso procedimento. E buscamos na biografia de Viktor Frankl uma proposta de sentido da vida. Viktor Frankl, ele, quando jovem, passou pela Primeira Guerra Mundial. Ele, um jovem austríaco, e que já aos 17 anos tratava desse tema sobre o sentido da vida. Quando aconteceu, então ele passou as dificuldades da Primeira Guerra. Na Segunda Guerra Mundial, ele, já um médico formado, tendo a possibilidade de sair e ter a proteção dos Estados Unidos, ele opta por ficar na Áustria em função do cuidado que ele pretendia manter em relação aos seus pais já idosos. Então ele fica na Áustria e casa, e eles são presos, o pai, a esposa, a mãe e ele. O irmão mais velho já havia sido preso já havia sido levado para campos de concentração. A irmã havia conseguido fugir para o México. No momento em que os 4 são presos, eles tomam caminhos diferentes na história, e o Viktor passa por diferentes campos de concentração. A mulher estava grávida e ela teve que abortar o bebê. Foi uma imposição dos alemães. Viktor Frankl ficou preso e o pai, ele falece um ano depois. A sobrevivência de Viktor Frankl na prisão, ela se torna então esse exercício que ele pratica do sentido da vida. Como sobreviver a diferentes situações externas e determinar um comportamento diferenciado. Ele resume nessa proposta que quem tem um porquê suporta qualquer como, que é preciso saber para onde que se caminha. Ele tem uma passagem em que uma senhora está no campo de concentração e pretende se suicidar. Ele pergunta para ela se ela não teria nenhum motivo para viver. E ela diz então que ela tem uma sobrinha que estaria esperando por ela quando ela fosse libertada. E por esse amor à sobrinha, por esse sentimento que brota de estar com alguém amado, ela permanece viva no cativeiro. Na biografia do Viktor Frankl, a gente encontra umas passagens de ele se dedicar ao próximo. Isso levava a perder o último pão do dia, mas durante esse tempo da alimentação ele caminhava confortando os corações. E vai aparecendo na proposta desse homem a ideia de que o caminho é o outro. Quando termina a guerra, ele, solto, liberto, fica uma semana refletindo sobre todo esse processo e resolve escrever um livro sobre o sentido da vida. E nesse livro, ele não vai contar as agruras do tempo recluso, mas ele vai trabalhar essa mudança de pensamento relacionado, inclusive, a uma técnica nova da psicologia, da psiquiatria, porque ele era psiquiatra. Ele vai trabalhar essa proposta de você ter um objetivo, um sentido. E na medida em que você tem um sentido para a vida e as coisas que estão à sua volta, elas chegam ao seu limite, prova que quem precisa mudar é você para ultrapassar essa situação. Encontramos na proposta então de Viktor Frankl essa vivência de que a fé no futuro, em dias melhores, em algo que nós nos dirigimos, nos torna transcendentes. Nessa abordagem feita por Kardec, ele vai discutir sobre isso.
sobre por que o amor é essa proposta. Por que o caminho é o outro na questão de abrandar as aflições da sua dor. O amor é esse sentimento sublime que nos liga a algo muito maior. Então, quando transcendemos nessa proposta do amor, nós temos em comum a ideia de Deus como Pai. Isso nos liga, nos dá uma sensibilidade, se olharmos pela criação, por toda a proposta das bênçãos que existem e que não foi o homem que criou, nós nos colocamos numa posição diferenciada, numa vibração diferenciada íntima. E por que o caminho é outro? Porque o amor não é alguma coisa que aparece na nossa vida simplesmente. Não é desse amor temporário que o Evangelho está falando. Ele fala de um amor maior, de um amor ágape. Mas na medida que esse sentimento é trabalhado em nossa intimidade, nós encontramos no outro, ao longo dos exercícios da convivência, da doação, da proposta de fazer algo melhor, uma modificação íntima, que faz com que a gente comece a compreender aonde pode morar a felicidade aqui na Terra. A condição de assistência, a proposta de felicidade prometida, ela está ligada à observância do dever, amor e caridade. A caridade, ela é entendida como esse amor em ação. À luz da doutrina espírita, a caridade é apresentada no Livro dos Espíritos num aspecto de benevolência, de perdão das ofensas e de indulgência com as ações do próximo. E aí nós vemos como essa caridade realmente é um exercício diário de tolerância, de se colocar no lugar do outro, da compreensão do porquê que tanto nos afeta o comportamento do outro. Então, a caridade, de uma forma mais abrangente do que a beneficência, a doação de coisas, ela fala de uma mudança íntima nessa perspectiva de como vivenciar o dia a dia em relação ainda àquelas dificuldades internas que trazemos. Vamos buscar nos exemplos vividos de amor aqui na Terra para ter essa noção das mudanças possíveis, né, em nossa intimidade. Francisco de Assis, ele deu espaço para a sua humanidade. Essa proposta de nos tornarmos humanos e entender que nós passamos por uma fase de humanização, que esses desafios chegam para nos sensibilizar a alma, para a compreensão de que Deus, Pai e Criador, nos coloca nessa casa, que é o próprio planeta Terra, com o objetivo de atuar na sua obra e de desenvolver a nossa intimidade. Quando pegamos o exemplo de Francisco de Assis, a gente percebe esse chamado a abrir esse espaço para a sua humanidade, a essa fé no sentido mais profundo da vida, e a prática dele, esse ímã que é o amor chamando outros jovens para que pudessem segui-lo. A mesma coisa, a Madre Teresa, no momento do Prêmio Nobel, ela fala que a nossa sociedade é sedenta de humanização. E o amor, ele fala disso, desse caminho em relação ao outro, porque é o que vai nos tornar humanos, na essência, né? Se a gente pegar o exemplo de uma mãe que ama, a mãe, ela cuida, ela zela pela criança, ela tem todo um sentimento de proteção. E o filho cresce, e ela percebe que ele toma caminhos diferentes e vai se tornando adulto. A ideia de que vem com a sua programação, segue a sua vida. Transcende aquele amor inicial. Aparece a renúncia, aparecem sentimentos que precisam ser trabalhados, aparecem conflitos nessa aproximação de desafios internos. E ela se dá conta que Deus é que é o Pai e que somos irmãos, mas o fato de Deus ser o Pai nos torna co-criadores, nos coloca num projeto divino. Então, olhar
sem a visão da posse, mas a possibilidade de, em algum momento, contribuir, faz com que os nossos olhos vão se abrindo para a necessidade de vínculos. Se você olhar, se dirigir para uma criança sem vínculo, é uma resposta dela. Mas se há um vínculo de amor, a resposta é totalmente diferente. Então, essa capacidade de entrega de si mesmo, de nos colocar numa posição mais, não de vítima diante das circunstâncias da vida, mas de encontrar um sentido para a vida. Quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que as passagens do Cristo, elas estão aí para serem vividas nas circunstâncias da vida, nas situações da vida. E isso nos torna seres diferenciados no momento em que essas circunstâncias são vividas com amor. Elas funcionam como uma pedrinha que cai no lago e forma uma onda, e ela contagia o que está à nossa volta. E na ideia aí de Vitor, na biografia do Vitor, ele fala dessa capacidade do espírito de fazer resistência, né? Da nossa força íntima e como o maior poder dessa resistência na medida em que nós saímos unicamente de olhar para os nossos interesses. A mãe do Victor morre na câmara de gás. O pai é morto, a esposa, há relato de que a esposa teria morrido exatamente nos momentos finais ali, próximos à libertação. E ele está sozinho e se reconstrói. Então é essa capacidade de se fazer resistência. Quando olhamos para esse processo de ligação com Deus, transcende as nossas faculdades vistas simplesmente da questão da matéria, aqui com as nossas faculdades limitadas aos órgãos de sensibilidade. Mas quando olhamos essa possibilidade de haver uma sociedade corpórea e uma sociedade espiritual, sabemos que há vínculos e amores do outro lado da vida e que trabalha o lado dos desencarnados e o lado dos encarnados com um único objetivo. Quando nós conseguimos essa sintonia conosco mesmos, com aqueles que estão à nossa volta, na essência melhor que cada um tem, compreendendo essa obra do Pai com toda a proteção que é disponibilizada, nós nos colocamos num patamar superior às nossas capacidades. E aí nós encontramos esse acréscimo de misericórdia. Então é disso que o amor fala, de algo que transcende as nossas possibilidades.